Olá pessoal, boa noite! Como vocês estão? Uma live pós-evento, o segredo dos shoppings revelado aos lojistas. E hoje uma live mais tranquila, uma live mais serena, no sentido de que, já cumprimos o nosso grande papel aí ontem, fizemos um bom evento. Tudo bom, Haroldo? Tudo bom, Daiane? Vamos entrando. E hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco mais, digamos assim, mais inspirador, né? No sentido de que o empreendedorismo precisa disso, senão a gente não consegue, superar os nossos desafios. Então hoje a gente vai falar aqui, o tema da live é: você não é a sua loja, você não é os problemas da sua loja, você não é os desafios da sua loja, você não é nada disso, né? E inclusive eu falo para muitos dos meus clientes, principalmente para aqueles que acabam encerrando seus negócios. Gente, fala para mim aqui se tá bom o áudio ou se tá tendo muito eco, que daí eu vou tentar providenciar aqui, resolver. Fala para mim aí, Bruno, Silene, tudo bem? Sejam bem-vindos. Me fala para mim aí se o áudio tá ok. Então hoje nós vamos falar aí, tá bom? Tá bom, então tá certo. Que você não é tudo isso. Você não é essas coisas, muito pelo contrário, Então, lançando o tema aqui, eu queria assim trocar uma ideia mesmo com vocês. Vamos conversar aqui mesmo no chat, e eu falando, vocês escrevendo. Sei que não é muito justo isso, mas é o que temos no momento, não é mesmo? Nenhum lojista ou nenhum empresário, foi pro shopping para errar. Ninguém aqui abriu a sua loja, ninguém aqui assinou um contrato acreditando que não ia construir um bom negócio, Ninguém construiu um negócio aqui para ter problemas em vez de alegria. Ninguém aqui abriu a loja, depositou os seus sonhos lá dentro com o intuito de errar, com o intuito de receber informações equivocadas. Ninguém foi lá e conscientemente acreditou no erro. Ninguém abriu a loja aqui pensando, já nos problemas e nos desafios que estavam acontecendo lá na frente, que aconteceram agora. A gente abriu uma loja para pagar boletos, inclusive é o que estou fazendo agora. Ninguém abriu uma loja aqui para pagar boletos simplesmente, Ninguém aqui abriu a loja com o intuito de criar uma máquina de pagar boletos. A gente abriu uma loja, e quando eu falo a gente, é porque todos os lojistas com quem eu trabalho, eu trago a loja um pouco para mim, Então, eu sempre falo nossas lojas. As nossas lojas, elas foram abertas acreditando que a gente ia fazer a diferença, que a gente ia causar impacto na vida das pessoas, que a gente ia transformar as pessoas. Nós não abrimos, ninguém aqui abriu a sua loja, abriu o seu negócio, abriu a sua empresa para viver no caos. Todo mundo aqui entrou nos seus empreendimentos munido por um sonho de transformação na sua vida e na vida dos seus clientes. Ninguém aqui começou já com o intuito de errar, Não é mesmo, gente? Qual é o sonho que vocês queriam realizar com a loja de vocês? Qual é o sonho? Qual é o grande sonho do empresário, do empreendedor que está aí? O que vocês queriam transformar com a loja de vocês? Então, a gente parar e pensar que nós, enquanto empresários, enquanto lojistas, enquanto empreendedores, nós não somos os problemas dessas empresas, nós não somos os problemas das lojas, nós não podemos nos confundir com essas questões. A gente tem muito mais qualidades do que a gente imagina que tem. Tem a história de um homem que falava 5 línguas diferentes
tinha 3 formações universitárias, várias pós-graduações e morava numa casa de bairro no interior dos Estados Unidos. E quando as pessoas iam procurar ele, e ele era músico também. Eu queria falar com um músico, ninguém conhecia. Eu queria falar com um fulano que ensina alemão, ninguém conhecia. Queria encontrar aqui, numa dessas casas que mora, o cicrano que ensina matemática, ninguém conhecia. Aí quando alguém chegou e disse assim, vocês conhecem um careca? Ele mora lá na casa 23 lá. Ninguém sabia o que ele fazia, ninguém sabia o que ele era, ninguém sabia o que ele construía, ninguém sabia toda a capacidade e o potencial que ele tinha, porque ele era identificado com aquilo que mais aparentava. Por que eu contei essa história aqui? Para a gente deixar de ser o careca e nos transformarmos naquilo que nós somos realmente bons para fazer. Que nós somos bons em fazer, que nós somos bons em entregar. Né? Ontem eu conversei, depois que terminou o evento, eu conversei com alguns lojistas no particular. Alguns estão fechando aí com a nossa assessoria. E como a gente vê assim, as pessoas passarem a se identificar e a se definir pelos problemas que elas têm. Então eu sou um lojista endividado, eu sou um lojista com problema com fornecedor, eu sou um lojista sem público, eu sou um lojista... Não, você é um baita empreendedor. Olha o meu gauchês falando aqui. Você é um baita empreendedor. Você tem muito, muito, muito a contribuir para as vidas de muitas pessoas, transformar as vidas de muitas pessoas. Só que nesse processo de transformação, nesse processo de construção da sua empresa, nesse processo de movimentação aí, de construir a sua empresa para poder gerar essa transformação, existe a burocracia, né? E todas as outras obrigações que um CNPJ acaba gerando dentro do Brasil, né? Então a gente passa a nos identificar muito mais pelos problemas e os desafios que a gente tem e que a gente está tentando e trabalhando para solucionar, do que por aquele agente transformador que a gente imaginou ser quando a gente abriu a nossa empresa, né? Então a gente se identifica muito mais como o careca da Casa 23 do que como o músico, o matemático, o poliglota, que tudo que ele era também. Então, quando a gente não pode... a gente não pode deixar que as pessoas nos conheçam pelas características ruins. A gente não pode deixar que as pessoas conheçam a nossa empresa pelos problemas que elas têm. A gente não pode nos deixar que conheçam a nossa loja pela loja vazia que ela tá. A gente não pode deixar que as pessoas, que os clientes não nos conheçam dentro do shopping e não saibam apontar onde a gente está. A gente precisa fazer o barulho do bom, que a gente fala, né? Aquele barulho que todo mundo lembra pelas coisas boas, né? A aparência que você está transmitindo, a ideia que você está transmitindo em relação a tudo isso, ela precisa mudar. E como que a gente muda um posicionamento externo, né? Mudando o nosso interior, né? E aí a gente vai cair naquelas simbologias todas, né? Mude seu interior, mude a si mesmo para mudar o mundo e tudo mais. Faz todo sentido, né? Mas vamos tornar essa questão um pouco mais prática para o lojista. Ontem no webinário eu entreguei um planejamento, um passo a passo. Inclusive deixei o webinário gravado e está disponível o replay para quem quiser assistir aí, assista até o final, para entender como construir esse plano e por que tem que construir esse plano, baseado em que esse novo plano precisa ser construído. Porque a partir do momento que você transformar a sua rotina em execução de um plano bem feito, de um plano bem planejado, ia ser redundância, né? De um plano bem feito, com certeza a imagem que as pessoas começam a ter de ti é outra. E não só as pessoas em si, né, gente? As pessoas no geral, os consumidores, os próprios funcionários principalmente, né? São os nossos primeiros clientes e isso é verdade. A gente primeiro tem que vender a nossa ideia para quem está trabalhando com a gente, para depois vender a ideia para os nossos consumidores. O contrário não dá certo, né? Também para o shopping, né? E ontem eu mostrei para vocês o seguinte, e não é
um achismo, né? Hoje eu contei, tá? Quantos lojistas eu já atendi nesses 5 anos. Foram 82 lojistas até hoje. Então faltam 18 aí para fechar 100, né? Vamos ver quem é o número 100. O lojista número 100 que eu vou atender. E provavelmente vai ser na semana que vem. Então, o lojista, ele precisa se transformar para poder negociar de igual para igual com o shopping, né? Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que está chegando. Ele precisa negociar de igual para igual com o shopping, ele precisa transformar essa visibilidade, essa imagem que ele tem, né? E principalmente ter muito forte dentro de si, renovar dentro de si essa transformação que ele quer causar. Porque quantas vezes eu já vi assim os lojistas tão desanimados irem tentar negociar alguma coisa com o shopping, que tu olha e diz assim, cara, nem ele tá convencido de que isso vai dar certo. Que dirá o shopping? E qual é o maior argumento de convencimento próprio pra gente mesmo? É nós olharmos pro passo a passo do que nós vamos fazer e entender que aquilo ali é plausível, executável, né? Que aquilo ali é realmente algo possível de ser executado. Que eu sou capaz de executar aquele plano ali e ter os resultados que eu quero. Só que agora quando a gente olha para um monte de problema e vai tentar negociar, o que a gente enxerga? Problema. A gente se vê como um problema. A gente se identifica e se vê, né, como um problema, com vários problemas, com muitos desafios, com muita coisa para resolver. Então a gente chega lá para negociar com o grande senhor shopping center e é lógico que não vai dar certo, né? Porque a gente não está indo com a nossa capacidade e o nosso ideal de transformação estabelecido para nós mesmos, né? Então, antes de negociar, antes de se relacionar com as outras pessoas, a gente precisa interiorizar tudo isso e refazer nossos planos para atingir uma imagem para nós mesmos, né? Que nós não somos os problemas que nós temos, e daí sim, né, recuperar a nossa capacidade de empreender, né? Porque muitos desafios aí eles vão anulando a nossa capacidade de empreender, porque a gente fez tantas coisas positivas e aí muitas coisas deram errado. Então a gente começa a confundir o que foi ato nosso e o que é coisas que a gente não estava compreendendo na verdade, né? E ontem quem participou do webinar sabe de todo o universo que é, né, o mercado de shopping centers e o quanto essas questões acabam influenciando na construção do plano de negócio da loja. Então a gente viu muitas questões ali relacionadas à ampliação do número de lojas de locação, número de espaço de locação, só que um público cada vez menor dentro dos shoppings. Então os shoppings estão perdendo a sua capacidade de atratividade e de gerar faturamento para essas lojas, né? É mais lojas, é mais espaços para menos pessoas e menos compras. Então essa conta não fecha, né? E ontem a gente explicou em detalhes como que tudo isso funciona, com as estatísticas, com os números. Inclusive aqueles números que eu mostrei ontem estão publicados no site da Abras, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, né? Só que assim, a forma como eles colocam essa estatística parece um grande benefício, mas quando a gente vai analisar sob o olhar do lojista, o que cabe ao lojista, o que impacta o lojista, a gente vê que não é bem assim. Então, as lojas de vocês, né, as lojas dos lojistas, elas não atingiram o potencial que vocês almejavam atingir, não atingem o faturamento que vocês almejam atingir, não atingem, né, os objetivos das lojas. E não é por culpa exclusiva do lojista. Muito pelo contrário, tem várias outras forças sobre as quais os lojistas não têm controle que acabam interferindo e interferiram com certeza nos resultados de vocês. E o gato tá aqui em volta porque a Vitória não tá de novo. O que foi? Vem aqui, vem aqui. Não é pra miar. Vem cá, vem.
Vem. Vem cá. Não é pra miar. Ó, quer participar da live? Então conversa lá com o pessoal. Diz, eu não gosto de passear em shopping. Eu não gosto. Não gosto de passear nem no corredor. Mas tem uns amiguinhos cachorro que gostam, né? Isso, deita aí. Deita. Ele é da minha filha, né? E ela está passando 10 dias com o pai. Veio aqui pro condomínio ontem porque tinha karatê, patinação e tudo mais. E ele ficou bravo com ela. Ele ficou bravo, mordeu ela. Tipo, como é que tu sumiu, né? Como é que tu saiu e me deixou aqui sozinho? E aí agora ela foi de volta. Então ele tá aqui perdidão. Ele não era assim. E agora ele resolveu que ele mia o dia inteiro pra me enlouquecer. Né, Nescau? Nescau. Né? Então, gente, a questão dos shoppings, eu vejo assim que a gente precisa separar essas questões, sabe? O que realmente é culpa, o que realmente dá pra fazer, o que realmente está no poder do lojista mudar e o que está no poder do lojista observar e mudar de shopping e sair da onde está, ou mudar o seu mix, ou mudar o tipo de loja, enfim, as adequações que precisarem ser feitas, né? Mas como está, não dá pra ficar. Então, essa era a minha mensagem de hoje. A live não vai ser muito longa aí, justamente porque é pós-evento. Tô ainda um pouco cansada, né? Rafael, Fabiana, Eila, tudo bem? Posso falar, Rafael, a mensagem que tu me mandou hoje? Posso falar a mensagem que o Rafael me mandou hoje? Fala aí pra mim. Se eu posso falar que foi tu que me mandou. Deita aqui, deita. Deita, a Vitória não vai chegar. A Vitória não vai chegar. Ele tá muito indignado aqui, que ele tá sozinho, né? Então, o lojista não é a loja no sentido de que ele não é os problemas da loja. Ele não é os desafios da loja, né? A gente precisa separar o empresário do empreendimento, né? O empreendedor da empresa. Porque muitos lojistas, inclusive que passam por aqui, desce daí. Tem uma piada de gato, né? Que o gato disse assim, ué, o meu nome não é desce daí? Verdade, adequar o mix ao público do shopping faz toda a diferença. Obrigada, Gustavo, tudo bom? Gustavo é o prof de karatê da Vitória. Prof não, né, gente? Pelo amor de Deus, eu tenho que me adequar, sensei. E ontem ela veio para fazer karatê no condomínio e o gato estava bem feliz ontem à noite. Agora ele tá miando. Desculpa aí os miados na live. Ele está aqui a mil, reclamando que a Vitória não tá aqui. É a hora, justamente essa hora que eles brincam, deitam no sofá, enfim, né? Então vamos lá. Adequar o mix ao público é uma das coisas que umas coisas tão óbvias, né? Mas que geralmente existe uma grande confusão. É onde mais tem confusão, né? Nescau, vem cá, vem. É onde mais gera confusão. Acho que com certeza mais da metade das lojas que eu já atendi, elas tinham esse descompasso, né? Entre o que o público realmente era possível ser vendido para aquele público, o que o público realmente ia comprar e o que ela tinha para ofertar. Era um dos grandes descompassos que acontece, né? E aí, o estágio em que está isso, há quanto tempo está nessa situação, né? Há quanto tempo a loja está vendendo a coisa errada no lugar errado para a pessoa errada, né? Se faz pouco tempo ou se vem numa situação de tentar adequar, né? A gente chega e resolve com mais rapidez, né? Agora, se é uma loja que tá, como eu peguei uma loja lá no início, né, lá uma das primeiras lojas que eu atendi,
ela já estava há 2 anos errando e acumulando dívidas, né? Então, aí a situação ficou bem mais difícil. Sou desapegado com a empresa. A gente trabalha para viver e não para ser escravo do trabalho, exatamente. O dia que a loja não der certo, vou para outra na hora, antes de formar uma bola de neve, como casos que já vi. E bolas de neve bem grandes, né, que causam quase que uma avalanche em muitas situações. Que bom, que bom. Boa noite, Gerson, tudo bem? Josiane. Esse desapego, ele é fundamental para a gente conseguir analisar as questões com mais frieza, né? E quando a gente consegue analisar com mais frieza, a gente toma decisões que, se a gente envolver sentimentos, se a gente envolver um apego, né, emocional, nós vamos sofrer mais e vamos demorar mais para tomar essas decisões. Então, quando a gente consegue se distanciar da loja, né, ou de qualquer empresa, na medida certa, né, porque totalmente também não acaba se distanciando muito do consumidor final, né, mas se distanciar na medida certa, as decisões são tomadas de uma forma muito mais rápida. E o que eu vejo na maioria das questões de lojistas de shopping é justamente isso, é demorar muito para tomar as decisões que precisam ser tomadas, entende? Essa situação, por exemplo, de endividamento, né? Não, mas vamos parcelar porque no mês que vem vai ser assim, porque no mês que vem tem dia das mães, tem dia dos pais, tem dia dos namorados, é Natal, é final de ano. E aí vai criando sempre aquela expectativa que de fato ela não tem condições de mudar. Aquela realidade não tem de fato condições de mudar. Porque, por exemplo, final de ano, Natal, realmente vende muito mais. Dependendo dos setores aí, triplica, quadriplica, multiplica por 10. Só que os insumos também multiplicam, a matéria-prima multiplica, o estoque multiplica, o imposto multiplica, tudo multiplica também. Então, você até consegue fazer uma movimentação de faturamento maior. Mas não é aquilo que vai realmente salvar a tua loja, porque aquilo não vai se manter no resto do ano, né? Eu vejo assim, esse mês conseguimos, né, pagar todas as contas, né? Não precisei injetar capital, não precisei colocar nada dentro da loja. Beleza, só que isso tem que ser o mês ruim, não é o mês bom, né? O mês bom é aquele que você aumenta o teu capital pessoal, né? E não aquele mês que consegue pagar as contas. Então esse é o mês ruim, né? O que consegue só pagar as contas é o mês ruim, né? O mês bom, ele é muito diferente disso. Então a gente se distanciando disso, né? Se libertando um pouco dessa confusão que a gente acaba gerando entre os nossos atos, o que é possível ser feito, o que não é, o que depende da gente, o que não depende, né? E diferenciando isso, se torna muito mais factível os planos de negócio. E é isso que eu ensinei ontem no webinário. Então, me encaminhando aqui para o fim, né, já vai dar meia hora de live aí. Assistam o webinário, quem não assistiu, tá no link da minha bio. E lá também fiz abri algumas questões lá dentro, mais pro final. E quem tiver interesse aí, entre em contato. O webinário eu subi lá no YouTube. O YouTube também tem as lives do Projeto A Volta por Cima, que vão ser retomadas na próxima segunda-feira. Já tem gente me perguntando aqui, cadê as lives do YouTube? Vão voltar segunda, né? Eu estava mergulhada aí nesse evento. Então, e lá já tem o link também de contato. Quem tiver interesse aí, já entra em contato. Tá bom, gente? Obrigada pela audiência. Obrigada pela participação de vocês. E eu vou ver, eu acredito que amanhã eu faço live de novo também, porque eu vou deixar o webinário no replay até dia 27, hoje é 25, né? Então até depois de amanhã, quinta-feira. E aí eu vou fazer algumas lives aqui para chamar o pessoal para assistir o replay, certo? Até mais então, boa noite!